É dia 10 de abril de 1912 e da cidade de Southampton parte o navio mais importante, o navio mais incrível, o melhor navio de todos os tempos. E esse navio vai em direção aos Estados Unidos, mais precisamente à cidade de Nova York. E apenas 4 dias depois, esse navio afunda. Você sabe muito bem de que navio que eu tô falando, sim, é o Titanic. Eu fiz alguns dias atrás um vídeo falando sobre uma das mulheres que sobreviveu ao Titanic e aí eu vi que o pessoal gostou também, então eu decidi aqui trazer hoje pra vocês histórias de pessoas que sobreviveram do Titanic. Mas antes de mais nada, olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tá tudo bem com vocês? Ah, mas que maravilha, comigo tá tudo bem também. Sejam bem-vindos para mais um vídeo maravilhoso. Não esqueça aí de deixar já o seu gostei, já se inscreve no canal para você se tornar uma irmã Ivane, já compartilha esse vídeo com outras pessoas, porque as histórias que eu vou contar aqui hoje são histórias legais, são histórias tristes, são histórias desesperadoras, são histórias que, mano, você não consegue imaginar o que se passaria pela sua cabeça caso você fosse uma dessas pessoas. Eu, por exemplo, ficaria completamente desesperado e eu acho que era capaz de eu morrer só de desespero. Sabia que tinha mais ou menos 2.224 pessoas no Titanic e que mais de 1.500 dessas pessoas infelizmente morreram? Eu vou te contar aqui nessas histórias, então já vamos começar. A primeira história é a história de dois órfãos. Os nomes deles eram Michel Jr. e Edmond Navratil. Olha só, dois garotinhos, oh meu Deus, fofinhos, criaturas fofas, Jesus. Graças a Deus eles conseguiram sobreviver, e eles conseguiram isso por causa do pai deles. O pai deles tinha acabado de se divorciar. A sua ex-esposa, Marcelle Caretto, tinha traído ele com outro homem, e por isso veio a separação. E ela foi que acabou ficando com a guarda das crianças. Só que ela deixou as crianças ficarem com o pai nos finais de semana. E aí justamente no final de semana o pai decidiu que ia levar as crianças para os Estados Unidos, isso sem a mãe saber. Ou seja, ele meio que ele não é que ele meio que sequestrou, ele realmente sequestrou as crianças. E no último bote salva-vidas ele conseguiu colocar os seus dois filhos. E aí o Michel, que na época só tinha 3 aninhos de idade, ele fala que ele lembra que o pai dele falou para ele as suas últimas palavras: meu filho, quando a sua mãe vier buscar vocês, assim como eu tenho certeza de que ela virá, diga a ela que eu a amei muito e que eu ainda a amo. Diga a ela que eu esperava que ela fosse nos encontrar lá, para que pudéssemos viver juntos na paz e liberdade do novo mundo. Ao mesmo tempo você fica triste, né, por causa de que o cara amava a mulher e queria continuar com ela. E também você pensa: que babaca, mano. Você tem que ser muito idiota pra fazer isso. E é um crime. Então, ao mesmo tempo você fica, né, tipo, catadinho, que pena. E ao mesmo tempo, mereceu. A mãe só foi descobrir isso através do jornal. Eles acabaram ficando famosos, então apareceram em jornal, nisso e naquilo. E aí ela foi atrás deles. E um mês depois da tragédia é que ela finalmente foi reencontrar com seus filhos. Agora vamos para a próxima história. Essa é a história da inafundável Molly Brown. Mano, essa mulher daqui, essa é casca grossa, viu? Olha só. Ela cresceu pobre e ela teve a oportunidade de se casar por ganância. Sabe quando você casa com uma pessoa para você obter os bens dela também? Mas ela decidiu se casar por amor. E não é que o negócio foi completamente certo, porque ela não só se casou por amor, como também o marido dela fez alguma coisa lá e o cara ficou rico pra caramba. E essa mulher se tornou filantropa, socialite e viajante. Ela é praticamente o Tony Stark da vida. Ela estava justamente numa dessas viagens e agora ela estava voltando para casa no Titanic. Só que na hora que o negócio afundou, ela conseguiu entrar no bote salva-vidas e tinha lá um cara, né, o cara que ficava remando, que era o comandante. E aí ele falou: vamos embora, vamos seguir em frente. Só que ela pensou: como assim seguir em frente? Ainda tem assento vazio aqui no banco, no barquinho, no botinho. A gente vai deixar as pessoas pra trás? Não. Ela foi conta do bote e falou que se o cara não deixasse ela tomar conta do bote, ela ia jogar ele na água. E lá foi, tomou o bote e foi-se embora pra salvar as pessoas. Ó, mas aí você fala, né? Como assim? Ela voltou porque tinha assento vazio, mas o Titanic tava afundando? Pois é, gente, pois é.
muitos assentos foram completamente vazios. É como se ele fosse metade vazio, não faz sentido, né? Então, muitos assentos simplesmente não tinha ninguém ocupando. E o motivo desses assentos estarem vazios eu vou te explicar agora. O nome do motivo para esses assentos terem ido vazios é Charles Lightoller. Ele era um dos comandantes do navio e ele seguiu à risca aquela regra de que é mulheres e crianças primeiro. E ele fez com que muitos botes fossem com assentos vazios para que os homens não pudessem entrar. Aqui não vai entrar homem nenhum não. E você pode até falar, né? Ah, mas ele conseguiu se salvar, porque se ele tá aqui na lista é porque ele não morreu. Deixou os homens morrer e se salvou. Você acredita que sim, só que ao mesmo tempo não? Porque a intenção dele era afundar junto com o navio. E foi justamente o que aconteceu. O navio afundou e ele entrou na água também, foi junto com o navio. Só que aconteceu uma explosão lá dentro da água. E na hora que essa explosão aconteceu, o corpo dele foi levado de volta para a superfície. E aí, como ele ainda estava vivo, ele encontrou um botezinho salva-vidas dobrável que estava virado de cabeça para baixo. E tinha algumas pessoas que estavam se segurando nesse bote que simplesmente não conseguiam virar. Então ele ajudou essas pessoas e, obviamente, né, ele não ia ficar lá na água esperando para morrer também, não. Ele entrou no bote salva-vidas e também conseguiu ser salvo. E aí quando ele chegou na Terra, ele escreveu lá um bocado de recomendações falando que tem que ser assim, assim, assado para obter a segurança de um navio. E muitas dessas recomendações que ele deu são regras marítimas até hoje, para você ver o tanto que esse cara foi importante, né? Mas eu fico abismado com a capacidade de simplesmente deixar que pessoas morressem, no caso dele, né? Porque ao mesmo tempo que ele fez algo que era certo, não parece que é algo meio errado, porque se deixar que outras pessoas morram e fazer com que os botes vão quase vazios até, para você ter uma ideia, se os botes tivessem ido com a capacidade completa, 53% da população que estava lá no navio teria sobrevivido. Mas como os botes não foram com a capacidade toda cheia, 31% das pessoas sobreviveram. 31%. Imagina o tanto de homem que não deve ter ficado. Mas a próxima história que eu vou te contar agora é a história de um carinha aí, um homenzinho que burlou esse Charles Lightoller e entrou enquanto ele não podia entrar. Olha só, Masabumi Hosono. Ele era o único japonês que estava no navio e quando ele percebeu que o navio ia afundar, ele saiu correndo pra ir tentar entrar no bote salva-vidas também, que seria exatamente a mesma coisa que eu faria. Na hora que eu vi que esse negócio tava afundando, eu já tinha corrido, era tanto pra pegar, pra pular no bote salva-vidas. Ele disse que ele queria muito ver de novo a sua mulher e os seus filhos. Mas também quem é que não vai querer ver a sua mulher e seus filhos quando você está num barco, um navio, que está literalmente afundando e tem 300 bilhões de pessoas desesperadas perto de você querendo entrar também, e você sabe que não tem bote salva-vidas suficiente? Claro que eu ia querer ver também. Quando ele tentou entrar no bote salva-vidas, o cara falou, não, você não pode. Só que na hora que o carinha virou as costas, ele, se enfiou lá no meio do bote salva-vidas e foi salvo. Só que o problema é o seguinte, o cara é japonês. E o japonês tem esse negócio de honra, que o japonês ele tem que fazer as coisas tudo certo, o japonês ele não pode errar. Quando ele chegou na Terra, a imprensa japonesa ficou falando mal do cara, a família dele ficou com vergonha, todo o país, todo mundo ficou com vergonha do cara. Esse cara viveu a vida inteira sendo ridicularizado pelo país e pela sua família por ter conseguido se salvar do Titanic ao invés de ter morrido com as outras pessoas. Tá bom. Gente morreu, gente viveu, tudo isso aconteceu porque o Titanic bateu. Mas será que ninguém percebeu que o Titanic ia bater? Então, essa próxima história que eu vou te contar agora é a história do cara que foi a primeira pessoa a ver o iceberg. O nome dele é Frederick Fleet. E ele era um dos olheiros do navio. E falaram pra ele olhar se tinha algum pedacinho de gelo assim que fosse um pouquinho mais perigoso, só que estava de noite e ele não tinha binóculos. Os funcionários do navio pediram para que fossem disponibilizados binóculos, mas os caras lá, os chefões, os topzeiras disseram não, nosso navio não precisa de binóculos, nosso navio é o melhor de todos.
Então, sem binóculos algum, ele simplesmente ficava lá no topo do navio, olhando para tudo quanto era lado, de noite, no escuro, 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 escuro. E faltando apenas 20 minutos para terminar o turno dele, era 11h39 da noite, ele avistou um iceberg. Antes do turno dele terminar, à meia-noite, as pessoas já estavam completamente desesperadas para entrar no bote salva-vidas. Ele foi não só a primeira pessoa a avistar o iceberg, como também foi a primeira pessoa a avisar para os outros que o iceberg estava vindo. Na verdade, que o navio estava indo pro iceberg. Ele conseguiu se salvar, mas não exatamente porque ele quis ou porque ele tentou. Na verdade, foi porque ele foi mandado. Falaram pra ele ir lá e comandar um dos botes salva-vidas. Só que quando ele chegou em terra firme, foi aí que a corda começou a apertar pro bichinho. Imagina o seguinte: você foi a primeira pessoa a avistar que estava lá o iceberg. Você foi a primeira pessoa também a avisar para todo mundo que o iceberg estava lá. O que teria acontecido se você tivesse visto antes? Se ele tivesse visto o iceberg 30 segundos antes e tivesse avisado, o navio não teria batido. Então, ó, ele ficou com aquilo na cabeça: caramba, por minha culpa, 1.500 pessoas morreram, mais de 1.500 pessoas morreram. E aí, em 1995, ele se matou. Com todo o peso na consciência por uma coisa que nem foi culpa dele. Uma coisa que foi mais culpa dos outros do que culpa dele. Pra você ter uma ideia, o Titanic ele tinha que ser o navio mais incrível de todos os tempos. E também o navio mais lindo de todos. É por isso que tinham poucos botes salva-vidas. Porque o navio ele tinha capacidade para suportar 48 botes. Mas os comandantes, lá, os chefões, disseram não, só vai ter 20. Porque se colocar 48, vai parecer que o deck do navio está muito desarrumado. Tinha gente que levava carro para entrar no navio. E olha só, essa é a história que eu vou te contar agora, que vai ser justamente sobre isso. Sabe aquele carro que tem a cena com o Jack e com a Rose, que eles fazem lá as coisinhas safadinhas no carrinho? Então, aquele carro dali foi realmente inspirado num carro da vida real. Lucille Carter, seu marido, seus filhos, seus serventes e esse bendito desse carro entraram no navio. O carro era do marido dela. Mas o interessante mesmo é a história da Lucille, olha só. Ela, quando entrou no bote salva-vidas com seus filhos, pegou o remo do bote e foi remando. Quando ela foi resgatada por um outro navio, o Carpathia, ela falou que o marido dela avisou que o navio estava afundando, levou eles lá pro cais, deixou eles num bote salva-vidas, baixou o bote e ele continuou lá ajudando. E depois, de alguma forma, ele conseguiu se salvar também, lá num dos últimos botes. Porém, 2 anos depois, ela pediu o divórcio dele. E sabe qual foi o motivo? Ela revelou nos papéis de divórcio que, na verdade, quando ela foi resgatada pelo outro navio lá, o Carpathia, o marido dela já estava lá. O que aconteceu, na verdade, é que ele avisou que o navio estava afundando e desapareceu, não deu mais as caras, rapaz. Ele entrou num dos botes sem que ele pudesse entrar, sabe esses botes que só podia entrar a mulher e as crianças? O cara entrou e conseguiu ser salvo antes dela. Quando eles se encontraram lá no outro navio, mano, olha só, Fred, esse é o motivo pelo qual os homens não podiam entrar no negócio. Porque olha só o que o cara falou pra mulher dele. Ele falou que ele tinha acabado de ter um ótimo café da manhã e disse que ele achou que ela não ia sobreviver. Mano, isso sim é que era um amor de verdade, hein? Se eu tivesse com a minha mulher, minha fofinha Caroline, e tivesse com os filhos, ou tivesse só com ela mesmo, mano, eu ia me importar tanto, tenho certeza. Eu ia jogar ela no bote salva-vidas, eu ia colocar um bocado de coberta em cima dela, sei lá, pra ela não passar um frio, não passar nada. O que você faria caso você estivesse no Titanic e ele estivesse afundando e você pudesse se salvar? Você tentaria ou você ficaria ajudando outras pessoas e colocaria elas na frente? Diga aí, deixa aí nos comentários. Não se esqueça também de deixar o seu gostei, não se esqueça também de se inscrever no canal. Eu já falei toda vez, você tem que se inscrever para você se tornar uma irmã Ivânia, uma irmã e... Eita, tô todo embolado aqui. Torne-se uma irmã Ivânia, simplesmente, tá? Eu espero que você tenha gostado. Ai, de novo, eu ia falar mais uma vez, eu espero que você tenha gostado. Eu não sei porque que eu repito isso tantas vezes. Eu espero que você tenha gostado e beijo, até mais, tchau, tchau, valeu, fique com Deus, obrigado por mais um vídeo, até mais, tchau, tchau. Ah, e eu sou o Will, tá?